Alô, o programa Global Troop está no ar. Vamos lá. O assunto de hoje é a forma e a dimensão da Terra. Ok, você vai dizer, eu sei qual é o formato da Terra. Esférico. Por quê? Porque empiricamente, quando você vê uma imagem de satélite, você vê essa forma esférica. Tá? Mas, na verdade, quando você anda por aí, tá? Você sobe morro, desce a serra, poder ir até o mar, ou sobe a montanha, né? Então você vê que, na verdade, o formato da Terra ele é totalmente irregular. Ele não tem essa regularidade da esfera em si. Tá? E é só que é o seguinte, essa irregularidade toda não tem como ser calculada. Como é que eu vou calcular a distância de um lugar a outro, aonde eu estou, para onde eu vou? Somente o GPS, o maquinário, esse tipo de coisa. Não tem como. Tá? Então você tem que fazer uma simplificação. As simplificações são as conhecidas, né? Você está vendo aí no desenho, né? Ó, a elipsoide, tá? E o geóide. São essas linhas que estão abaixo dessa crosta terrestre regular aí, tá? Você também vê aí no formato da Terra, aí você vê duas linhas, né? Uma praticamente esférica, que seria o geóide, e a outra toda irregular, né? Tá? E ali no desenho eu coloquei dois chanfros ali. Por quê? Fazer uma brincadeira, né? A imagem da Terra, como é visto do espaço, e como as pessoas imaginam que é, tá? Porque geralmente nos livros aparece assim, né? A Terra é uma esfera achatada nos polos, tá? Na verdade é totalmente regular, né? E essa diferença entre os polos aí também não é tanta, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Aqui, ó, aqui nós podemos ver que nessa imagem, tá? Que tem aí uma parte do planeta Terra, aí é a cadeia de montanhas do Himalaia, tá? Podemos ver que, apesar de estar perto dessa cadeia de montanhas aí, ó, se você olhar na linha do horizonte, tá? Você não consegue perceber uma grande diferença, uma grande quebra, né, na linha do horizonte, tá? Então parece que é contínuo, parece que não tem diferença, tá? Mesmo já estando com zoom, né? Imagine você olhando então o planeta inteiro, aí que você não vê diferença nenhuma mesmo. Aí então o GPS, tá? Ou seja, girando as coordenadas de um ponto a outro, tá? E ele usa por trás para fazer o cálculo o geoide, tá? Ou elipsoide, geralmente o geoide, tá? Então é ele que vai servir de base para os cálculos matemáticos de posicionamento na face da Terra. Então vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Geóide, forma verdadeira da Terra, retirada dos vales e montanhas. É como se a gente estendesse, né, o mar por sobre o relevo, tá? Que nós temos aqui. Então, altitude ortométrica. Tá? Então, é ela que vai ser usada como padrão para a referência do GPS. Okay? O raio médio da Terra é aproximadamente 6.371. Você vê que é raio médio, quer dizer, como o formato da Terra é irregular, não tem uma medida única. Tá? E, inclusive, os modelos que nós usamos, tanto o geóide quanto o elipsóide, ele também não tem uma medida única. Olha do lado direito aí para você ver. Tá? Aí nós temos o elipsóide, que é um modelo matemático, né? Que se aproxima bastante, tá? Do formato da Terra aí. Tá? Aproxima bastante, mas não é totalmente semelhante. Okay? Essas medidas aí são usadas, né? Tá? Em GPS, sistema de navegação, tá? Em cartas, mapas. Olha lá, do centro até o Equador, que seria a letra A, 6.378 quilômetros. Tá? Então tem uma distância aí. Enquanto do centro até o polo, nós temos 6.356 quilômetros. Ou seja, existe uma diferença entre os dois raios. Né? Por quê? É isso que ele fala que é o achatamento da Terra, né? Porque tem uma parte plana, uma parte achatada no planeta Terra. Isso não existe. Tá? O que existe é essa pequena diferença aí, causada pela revolução do planeta Terra, ou seja, a rotação da Terra que causa esse achatamento nos polos, vamos dizer assim, essa menor dimensão entre os dois polos do que no Equador. Então, o Equador fica maior por causa do movimento de rotação, tá, gente? Então, a massa
é impulsionada para essa parte do planeta. Ok? Vamos entender então um pouquinho mais aí sobre essa diferença entre o elipsoide e o geóide. Olha na imagem aí. O elipsoide ele é praticamente regular, né? Enquanto o geóide não. Tá? E você tem uma diferença. Qual a diferença? A diferença entre a superfície do elipsoide e do geóide não ultrapassa 100 metros. Quer dizer, praticamente nada, né? Praticamente nada. Mas isso aí faz diferença para o GPS. Por isso que o GPS usa mais o geóide. Tá? Enquanto a crosta terrestre em si, ela tem uma diferença de quase 20 quilômetros. Nós temos aí quase 9 do Everest e quase 11 das Fossas Marianas, tá? Dá uma olhadinha do seu lado direito, eu coloquei um desenho em escala, tá vendo? Ó? Da superfície terrestre do Everest, que seria aquele triângulozinho ali para cima, tá? E da Fossa Mariana, que seria esse triângulozinho aí para baixo, tá? Tá com uma setinha, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como completando essa esfera aí, tá? Porque nesse desenho em escala, a gente só vê esse pequeno arco aí, não dá para entender muito bem. Tá aí, ó. E aquele pequeno arco é um círculo desse tamanho que você está vendo agora na sua tela, tá? Apesar que no vídeo especificamente ele ficou meio deformado e meio apagado, né? Mas dá para entender, né? O importante é você perceber que realmente, se você pegar o planeta inteiro, né, o tamanho do Everest, ele é insignificante, percentualmente insignificante. Tá? Bom, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, que o formato do planeta Terra é irregular, mas que, visto de longe, ele é muito semelhante a uma esfera. Tá? E tirar algumas dúvidas aí. Muito obrigado pela aula de hoje. Até!